Olá, gatas, garotos, seja muito bem-vindo ao nosso 10º módulo, mais uma aula super importante, onde vamos abordar posições anômalas e distócia de trajeto. Para você, enfermeiro, para você, enfermeira obstetra, que está se atualizando ou tem uma pós-graduação, está de início, temos que pensar que a todo momento, de quem está na assistência, pode se decorrer com posições anômalas e distócia de trajeto, que pode levar algumas complicações aí no processo de trabalho de parto, que vamos discutir no decorrer dessa aula, ok? Então, se você trabalha num hospital aí do interior, um hospital aqui da região metropolitana, seja na Bahia ou de qualquer estado do Brasil, e você pensar que pode ocorrer uma transferência de uma gestante de uma unidade para outra, você tem que estar sabendo, pelo menos, identificar se esse parto tem uma distócia ou não. Espero poder contribuir um pouquinho do meu conhecimento com vocês. Então, vamos lá, conhecimento é poder, e vamos para a atualização aqui de mais um módulo. Essa foto sempre me traz a reflexão de nós profissionais que estamos realizando esse atendimento entre assistência tanto de pré-natal, parto e puerpério desta mulher, não só dessa mulher. Olha como é chocante. Família enterra bebê, decepado durante o parto em Aracaju. O menino nasceu com mais de 5 quilos, né? 5,635 kg, com mais de 50 centímetros e se chamaria Neymar, em homenagem ao jogador de futebol. Essa matéria aqui é de 2012 e são matérias que ainda está presente na nossa rotina aí, analisando. No Brasil, aconteceu um óbito na maternidade A, na maternidade B, e é uma coisa de grande repercussão. E quando eu trago distócia de trajeto e apresentações ou posições anômalas, você quer ter sorte nesse processo ou você quer estar preparado para estar atento a sinais que possam indicar distócia de trajeto que possivelmente vai levar a algum tipo de complicação ali no trabalho de parto. Qual é o conceito, né, dessas posições anômalas e distócias de trajeto? São condições patológicas do canal de parto, por exemplo, que pode dificultar a evolução desse trabalho. Distócia do trajeto, de partes moles ou, como a gente diz, uma indicação absoluta ou relativa para aquele trabalho de parto. Então, vamos lá. O que avaliar? Se você ainda não baixou o nosso e-book, que está disponível como material complementar desse curso, que foi disponibilizado gratuitamente, vamos lá, baixe esse e-book e vamos observar o que é que o enfermeiro, né, e o profissional de saúde tem que estar atento ali dentro do pré-natal. Quando a gente fala de curva de crescimento de uterino, ela tem que ser bem avaliada, pois indica ali claramente um crescimento inadequado. Se essa mãe dessa fotografia anterior aí, alguém tivesse avaliado o fundo de útero dela, por exemplo, teria pelo menos uma ideia que esse feto poderia ser GIG, que é gigante para a idade gestacional, e uma avaliação minuciosa, tanto do fundo de útero como da pelve materna em trabalho de parto ativo, pode dar um start ao profissional de quê? Que aquele bebê ele não tem a compatibilidade ali de passar naquela pelve, ok? A gente tem que fazer o quê? Evidências baseadas em quê? Em fundo de útero, toque vaginal, pensando que essa mulher também já pode trazer um exame ali alterado, né? Ela pode trazer um exame que já indica macrosomia fetal, ok? A gente pensa que esse bebê, esse feto está macrossômico, que não vai passar por esse canal. Então, o que é que a gente tem que avaliar? O trajeto duro. Quem é o nosso trajeto duro? Deixa eu abrir a tela aqui para vocês, para falar aqui do nosso trajeto duro, que é, quem é? A pelve materna, ok? Como que a gente tem que avaliar essa pelve materna? A gente tem que pensar nessas espinhas esquiáticas aqui, ó, materna, a gente vai fazer o toque, né? Fazer a introdução aqui, o toque e a avaliação desse canal. Observei a espinha aqui
isquiática direita e esquerda, tá? Através do toque vaginal. Vamos identificar que a sínfise púbica, ok? E a região do cóccix, para entender se tem... Eu estava com a régua aqui, já não, acho que achei a régua. Pensar que essa pelve, ela possa ter a média de 7 centímetros. Essa pelve aqui, ela tem a média de 10 centímetros, se vocês observarem aqui, tá? 10 centímetros aqui da região da região pubiana ao cóccix, e se eu pensar aqui, analisar aqui de uma espinha isquiática para outra, ela tem mais ou menos 12 centímetros. Aí, 12 centímetros, tá vendo? Eu não sei se está dando para observar aí na régua, mas ela tem a média de 12 centímetros. Como é que eu vou imaginar isso? Pensar, né, que aqui eu tenho uma pelve anatômica, está bem mais fácil, mas pensar na parte anatômica da mãe. Eu vou tocar, avaliar aqui a região pubis e ver qual é o espaço que eu vou ter aqui entre o pubis e o cóccix. E imaginar que tem que ter pelo menos de 8 a 10 centímetros essa pelve aqui, para pensar em passar um bebezinho de até 3,8 kg e 4,1 kg ali, sem muito problema, ok? E pensar aqui que entre uma espinha isquiática e outra também tem que ter pelo menos de 7 a 8 centímetros, que facilite. Porém, se essa mulher, por exemplo, tiver uma fratura de cóccix aqui instável, ela vai conseguir passar um bebezinho por essa pelve? Ela vai conseguir ter um esforço aqui? Eu tenho uma fratura aqui de cóccix, nessa pontinha aqui. Será que vai passar um bebezinho aqui sem muito aperreio, ou ela vai precisar de uma avaliação, de uma escolha de via alta, tá? Então, avaliar a parte óssea. Quais seriam os indícios? Qual é o melhor momento de avaliar aqui, Pro? Bolsa rota, bebê no delir zero, tá? Para eu avaliar se esse bebezinho aqui, se Renatinha, nossa bebê, ela vai ter condição de passar nessa pelve aqui sem maiores problemas no processo de trabalho e parto. Podemos avaliar também com toque e avaliação do trajeto duro, em que situação está, se está cefálico, se está pélvico, a gente vai ver aqui, pélvico de bumbumzinho, tá? Ou se esse bebê vai estar córmico, tá? Que vai ser essa situação de pelve aqui, e vai ter uma difícil probabilidade de nascimento do parto normal. Então, vamos lá. Se tiver alguma pergunta aí, pode sinalizar. Tem aluno aqui entrando. Pode falar o EPRO aqui, pedir que a gente vai estar tirando todas as dúvidas, ok? Voltando aqui à nossa apresentação. Então, não pensar somente no nosso trajeto duro, que eu acabei de mostrar para vocês aqui, que é a nossa pelve, e pensar também no trajeto mole, estrutura de músculo, estrutura de pele, tá? E avaliar quem, o passageiro, que é o nosso feto. Vai ser esse bebezinho que vai precisar passar naquela pelve. Se eu tiver uma contraindicação relativa, eu posso dizer que esse feto pode não ter a probabilidade de passar naquela pelve. Porém, eu posso ter um outro bebezinho numa próxima gestação futura, que aquele feto ele passa na minha mesma pelve. Aquela história de, o doutor disse que eu não tenho passagem para parinormal, pode ser uma passagem, vamos dizer assim, a passagem óssea para aquele feto, para aquele bebê naquele momento. Digamos que meu esposo, por exemplo, nasceu com 4,4 kg, se não me engano. Minha sogra tinha 14 anos, de 14 para 15, né? Ela é baixinha, deve ter 1,52, 1,53. Aquele feto, ele poderia ser desproporcional para a pelve da minha sogra, entendeu? Um feto muito grande, um feto macrossômico, que é como ela mesma disse, tive muita dificuldade, né, há 40 e poucos anos atrás aí, então, assim, não foi indicada uma cesariana, acredito, por não ter naquele momento, e ela teve um parto normal, foi sofrido, mas teve o parto normal ali, graças a Deus, sem problema. Mas hoje, no peso e altura dela, com relação ao peso fetal, possivelmente seria indicado uma cesariana. Já os outros 2 partos que minha sogra teve também foi normal, porém, os fetos, né, os bebês não eram tão grandinhos aí quanto o meu esposo. Então, avaliar principalmente esse passageiro é importante. E quando a gente pensa do feto em situação da mamãe, a gente pode pensar que o bebê
ele pode estar longitudinal, transverso, oblíquo, como eu já mostrei aqui para vocês, tá? E a apresentação, o bebê pode estar cefálico, né? Cefálico ali na pelve direitinho, córmica ou pélvica. Então, de repente, a gente pode tocar o bebê e também ter uma outra situação, tá? A situação é em relação ao eixo materno, se vai estar longitudinal, transverso, oblíquo, né? Ali ao eixo da mãe e pensar na atitude. Qual é a atitude fetal? Se ele tem uma flexão completa, incompleta, como é que esse bebê está? Está com a cabeça fletida, né? Tem uma flexão de primeiro, segundo e terceiro grau, vamos ver lá na frente, e pensar na posição fetal em relação à mamãe, se está do lado direito ou do lado esquerdo, ok? O bebê pode estar cefálico, fletido, longitudinal ao dorso esquerdo da mãe. Então, isso vai ser exame físico, avaliação, tá? Materno-fetal, e essas identificações a gente vai estar ali colocando no processo de nossa evolução. Quando a gente fala de tempos e mecanismo de trabalho de parto, a gente pensa em quê? Na insinuação, que vai ser a passagem, né, da circunferência maior do bebê, é como as parteiras dizia, vai sair da pelve falsa para a pelve verdadeira, que é o encaixe desse bebezinho aqui no processo da pelve. Vou fechar aqui novamente. Vai pensar que é o encaixe do bebezinho ali no processo da pelve para poder parar a apresentação. E aqui, ó, ele encaixou, é como se dizia, a partir do momento que há esse encaixe do bebê aqui, né, e se tiver uma progressão de dilatação completa, a gente tem uma dificuldade, por exemplo, de tirar esse bebê por cima, por uma cesariana. Quando a gente for falar de algumas intercorrências, ou observar um prolapso de cordão, ou uma distócia de ombro, a gente entende que é muito difícil a probabilidade de estar devolvendo esse bebê, né, para a parte vaginal. Então, tem que entender certamente como é que está para identificar, inclusive pensar em uma transferência, tá? A gente tem que pensar que o tempo é fundamental, a gente tem que avaliar a redução dos nossos diâmetros, como eu falei, avaliar a pelve, né? Se tem esse espaço para esse bebê passar nessa pelve, pensar na apresentação desse bebê, se está cefálico, né? Se está pélvico, se está córmico. E como é que a gente vai pensar nessa situação? Toque vaginal. Como é que vai fazer? Tocar tocando. Eu me lembro que quando eu comecei a minha prática, lá em 2010, por aí, eu toquei um bebê que não era cefálico. E toquei, não achava, né? Normalmente, quando a gente toca o bebê, o que acontece? Abrir a tela aqui novamente para vocês entenderem como foi que eu me deparei com, oi, isso aqui não é um feto cefálico. Quando a gente pega um bebezinho, que a gente faz o toque e observa o cucuruco do bebê, vamos dizer assim, a cabeça, e a gente consegue avaliar as fontanelas, a fontanela bragmática e lambidóide, você entende que aqui tem um processo durinho. A gente toca, sente a cabecinha, sente o cabelinho enrugado, e nesse dia eu toquei e não era a cabeça. O que foi que aconteceu? Eu fui atrás de um amigo meu lá da minha cidade, o nome dele é Flávio, carinhosamente conhecido como Flaviano, pelos amigos mais chegados, e eu falei assim, amigo, eu toquei, não era a cabeça. E fiquei encucada com aquilo, né? E ele desceu, tocou a mulher novamente, e veio com aquele sorriso e disse assim, Cris, volte lá, e eu quero que você toque pensando na mulher. E como foi se pensar na mulher? Você vai pegar o fundo de útero, vai puxar para você, e vai avaliar, e vai pensar em quem? Não na mãe, porque a mãe a gente já sabe, ela está em posição litotômica. E pense no feto. E acredite você, foi o meu primeiro parto pélvico que eu identifiquei. Como foi que eu identifiquei isso? Toquei, fechei meus olhos ali, como o meu amigo me orientou, e toquei. Quando eu toquei, eu observei que aquele lado ali, o lado esquerdo da mãe, me lembro até hoje, tinha a parte óssea, e eu toquei a estrutura de coluna do bebê. Aí voltei, serelepe, saltitante, e falei assim, amigo, está sentado, né? Ele está com a coluninha dele à esquerda da mãe e tem 6 centímetros de dilatação. E eu me lembro que esse bebê ele foi transferido ali da minha cidade
E, como eu disse a vocês, né, foi eu e uma técnica de enfermagem ali nessa condução desse parto, e peguei o motorista, que não conhecia a cidade de Feira de Santana, e a gente não sabia bem onde que era. Onde é que o motorista parou? Para quem é de Feira aí, no Cléristo Andrade. E aí eu entendi, quando eu abri a ambulância, eu disse, não, aqui não, é o Hospital da Mulher, e a gente pediu ajuda, até que uma pessoa falou assim, não, levo vocês lá, e foi na frente da ambulância ali. Aí, daqui a pouco, parou uma viatura da PM, achou que aquele motorista estava atrapalhando o processo da ambulância, o motorista disse, não, eu quero chegar no Hospital da Mulher, era uma gesta de 16 anos, tá? E a gente precisa levar essa mulher. E quando chegou, que o motorista parou a ambulância, entrou de fundo ali no Hospital da Mulher, esse RN nasceu. Nasceu como? Nasceu porque Deus quis, em primeira instância, né? E nasceu, ele estava de barriguinha para baixo, para minha sorte, e eu me lembrei de Dona Duzinha, a parteira da minha cidade. Ela é mãe de pegação de várias pessoas aí da minha cidade, com mais de 2.500 partos realizados aí no processo de vida dela. E ela me ensinou, que a gente vai ver na prática, né? Quando for as aulas práticas, eu vou demonstrar para vocês como foi que a parteira me ensinou, minha filha, esses meninos de cabeça derradeira. E aí ele foi me orientando, e toda a orientação que a parteira me deu naquele momento, eu conduzi e consegui ter um sucesso ali naquele parto pélvico. Então, aguardo vocês aqui para a segunda etapa dessa aula, para não ficar um vídeo muito longo. Vamos parar, vamos tomar uma água, tomar um café, e eu vou trazer aqui um outro bebezinho que tem a diferenciação das fontanelas para eu trazer e falar para vocês que é um bebê mais difícil de passar por essa pelve. Então, daqui a pouco voltaremos.